Bonsai Sul de Minas, Diogo Sniger aqui falando com vocês. Mais um vídeo para a galera, onde eu vou falar um pouco aí sobre a condução do bonsai, né? E a respeito aí da criação de estrutura, né? Que o bonsai, o que acontece? O que é o bonsai? É a gente conduzir uma planta, né? Para ela se parecer com uma árvore, né? Digamos assim, uma maneira de expressão. Então, a planta é um ser vivo que cresce, né, da maneira dela, ela tem a maneira própria dela crescer. A planta não vai se tornar um bonsai sozinho. Então, é preciso haver condução, né? Eu preciso conduzir, educar essa planta para que ela possa criar uma estrutura. Que uma das coisas que eu acho muito importante no bonsai é a estrutura base, né? E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a criação da estrutura base da planta, né? Conforme vocês vão poder aí acompanhar, segue aí um pouco aí da minha fala e algumas fotos desta planta aqui, quando ela chegou para mim, e depois que eu falar um pouquinho aí a respeito das fotos, eu volto aqui para poder falar aí sobre o que foi feito e o que fazer. E não se esqueça de deixar seu joinha no vídeo aí, peço encarecidamente, deixa o joinha no vídeo, compartilhe o vídeo aí no WhatsApp, nos seus grupos de bonsai, compartilhe nos seus grupos de bonsai aí do Facebook, na sua linha do tempo, para dar essa força pro canal aí. E siga a gente aí lá no Instagram, Bonsai Sul de Minas. Então, vamos lá assistir o vídeo. Então, pessoal, quando essa planta chegou para mim, como vocês podem ver na foto aí, a gente pode olhar e falar, nossa, um bonsai de jabuticaba, só fazer uma poda aí, deixar ela bem redondinha e cuidar dela, né? O meu pensamento vem um pouco antes disso, que eu gosto de criar na planta uma estrutura, vamos dizer assim, mais proporcional. Eu gosto de ter a minha estrutura base o mais proporcional possível que eu consiga criar na planta para que ela possa se parecer com uma árvore mesmo, vamos dizer assim. Eu aprecio uma boa estrutura e uma boa ramificação. E foi feita uma desfolha total nessa planta, né? Como vocês vão poder ver aí na próxima foto. E nessa desfolha, a gente vê que a estrutura dessa planta ela não estava assim do meu agrado, né? Existem vários caminhos aí que poderiam ser seguidos na condução dessa planta, né? Mas a gente precisa optar por um caminho, realizar o procedimento que precisa ser realizado para a gente poder dar seguimento ao projeto. E a opção que eu visualizei no dia para poder dar seguimento nesse projeto foi o que vocês podem ver aí. Eu fiz umas podas bem drásticas mesmo, deixando aí apenas a base mesmo aí da planta para poder dar seguimento ao projeto de reconstruir a estrutura da planta. Então, conforme vocês viram aí, pessoal, essa planta se encontra assim hoje. Vocês viram como ela chegou, os procedimentos que foram feitos nessa planta, né? E a partir daquele ponto, houve aí, infelizmente eu não encontrei fotos aí do caminho traçado depois daquela poda. Eu preciso procurar mais, assim que eu encontrar, eu vou postar um vídeo aí sobre a evolução dela. Então, houve aquela poda drástica, e onde eu venho agora conduzindo todos esses ramos, né, dessa planta, para que ela tenha uma boa estrutura base, para depois ela sair desse vaso de treinamento, ir para um vaso mais bonito, e tá ali feito o meu bonsai expressado por mim, né? É importante a gente aprender as técnicas, né? Aprender a fisiologia da planta, aprender a modelar a planta, mas importante também a gente poder se expressar na arte do bonsai, mostrando a árvore que está dentro da gente, né? Mostrando aí a nossa arte. O bonsai ele precisa transmitir harmonia, precisa transmitir sentimento. E esse sentimento e essa harmonia não vem de dentro da planta, vem de dentro da gente que está conduzindo a planta. E eu acredito que isso é uma das coisas mais bonitas aí que o bonsai
tem. Então, pessoal, um dos pontos que eu gosto aí de focar, os meus vídeos, eles são feitos assim, de maneira a poder criar também aí, né, em vocês, instintos, né? São vídeos instintivos e a intenção da maioria dos meus vídeos é criar em vocês instinto. Instinto para poder entender as lógicas de crescimento, as possibilidades e, vamos dizer assim, aguçar aí um pouco mais a criatividade. A gente viu pelas fotos aí tudo que essa planta passou, né? E hoje ela está aqui. Ela está aqui, a gente pode ver aí a estrutura dessa planta que está sendo criada. Houve uma poda nela mais ou menos aí uns 3 meses, né? E ela respondeu a essa poda. E o que acontece com a planta? A planta, ela não quer ser um bonsai. Isso a gente já ouviu falar em vários vídeos meus, em muitos outros lugares. Então a planta quer crescer para cima. E o que a gente precisa buscar na planta, quando a gente vai fazer um bonsai, é a proporção. Essa proporção, no caso aqui que eu quero dizer, é os galhos de baixo da planta serem maiores, mais grossos, mais robustos. Mas a planta não vai fazer isso sozinha. Por quê? A planta quer sempre crescer para cima. A força de crescimento da planta sempre vai estar nos ápices, nos pontos mais altos. Então, a estrutura base, a minha basinha, a minha base dessa planta aqui, está feita, vamos dizer assim. O que eu preciso aqui agora buscar é poder trazer tudo isso que eu tenho ramificadamente e compactadamente. Nossa, que palavra louca, hein? Ramificadamente e compactadamente eu vou trazer tudo o que foi feito aqui. Mas eu preciso dessas partes de baixo mais grossas, mais robustas, e a gente vê que a força da minha planta está aqui, ó, crescendo para cima. Então eu preciso focar nesses detalhes. Para conduzir essa planta aqui, eu vou precisar disso. Eu vou precisar reduzir com mais podas essa parte de cima. Deixar a parte de baixo se alongar um pouco mais para que ela possa sempre estar mais vigorosa. Porque ela vai precisar ser a parte com maior atividade de crescimento. Para que não haja deformidade na grossura e na maturidade dos galhos. Tem hora que eu me assusto com as coisas que eu falo. Né? A gente precisa buscar não ter diferença na maturidade dos galhos. Então, o que acontece aqui? Ó? Então, eu já venho aqui, né? A gente pode ver essa bifurcação, né? E nessa bifurcação eu tenho aqui as minhas folhas axilares, as quais eu já falei em vídeos anteriores, as quais eu vou arrancar essas folhas axilares e vou podar esses galhos do ápice aqui no primeiro par de folhas. Isso eu vou fazer com todos esses galhos. Essas folhas axilares são respostas das podas anteriores, as quais se bifurcaram, né? Vou mostrar um pouco mais de perto. Aqui, a gente pode ver aqui, ó. Deixa eu aqui. Peraí. Deixa eu pegar uma mais fácil aqui. Aqui, ó, folhas axilares, da onde surgiu essa ramificação aqui, ó. Aqui eu tenho as folhas que deram origem às brotações. Estas são as folhas axilares, as quais eu vou tirar e podar no primeiro par de folhas, depois dessas folhas axilares no topo da planta aqui. E eu vou fazer isso porque com isso eu vou estar passando a energia da planta para a parte de baixo, aonde eu preciso que os galhos tenham maior maturidade. Então, eu podando mais a parte de cima, os de baixo consecutivamente vão aí criar mais maturidade.
Fiz isso aqui na parte de cima da planta, os de baixo vão se alongar um pouco mais, vão crescer um pouco mais. E com isso, vai chegar a hora de eu podá-los também, trazê-los para trás novamente, e enquanto isso, a parte de cima também vai começar a querer responder, né, a essa poda que eu fiz agora. Aí vai chegar em uma hora que talvez eu vou podá-los todos juntos, tanto parte de cima quanto parte de lado, mas isso não vai ter muita diferença, porque a atividade de maior crescimento, atividade de maior, como que eu falo, o local da planta onde houve mais atividade vegetativa vai estar mais madura, mais grossa, e com isso a minha planta vai crescendo com essas ramificações e vai se tornar aí uma planta mais proporcional. Algumas pessoas, para fazer esse procedimento, enquanto os brotos estão tenros, só fazem isso aqui, ó, uma pinçagem. Eu não faço assim, só estou mostrando porque talvez seja um jogo rápido aí quando a pessoa tem muitas plantas, para poder aí ganhar tempo, passa lá, faz uma pinçagem nos brotos de cima, só para poder aplicar essa técnica aí que eu estou mostrando para vocês. Aqui agora eu fiz a poda nessa parte mais de cima, deixando aqui os galhos de baixo madurarem mais. Talvez nessa parte de cima tenha algum galho que eu não tenha que cortar ou podar, com o intuito de que esse galho cresça e engrosse mais por algum motivo. Então, eu posso deixar esse galho crescer para podá-lo quando for aí oportuno, né? Diogo, agora fala sobre essa planta. O projeto dessa planta vai ser esse? Ela vai ser assim? Vai ficar assim? A princípio, o que eu quero nessa planta aqui é criá-la, né, com uma estrutura bem ramificada. Eu gosto muito de ramificações, especialmente nas jabuticabeiras. Talvez, no decorrer do tempo, mude o projeto dessa planta. Ela tem um gin aqui, ó, é uma tristeza para quem não gosta de ver esse tipo de coisa na jabuticabeira. Ela tem uma parte morta aqui, ó, onde eu fiz um gin. Talvez eu venha fazer um grande uro aqui, aprofundar, arrancar essa madeira morta, rasgar e deixar um rasgo na madeira, não sei, né? Como eu disse, o bonsai é bom a gente se expressar. Mas o meu intuito do vídeo que eu queria passar para vocês é isso, é essa questão da condução e dessa distribuição de energia da planta para que ela possa aí, ter maturidade de galhos em diferentes partes, né? E é isso, galera. Espero que o vídeo ajude vocês aí. E peço a gentileza aí de vocês deixarem seu joinha aí, compartilhar os vídeos aí nos seus grupos. E agradeço aí de coração. Até o próximo vídeo aí. Até mais.